Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e esse é o vídeo 3 da série sobre escrever um romance. E hoje eu vou falar sobre as primeiras anotações, os primeiros textos que você escreve do seu romance. Quando eu digo primeiras anotações, eu estou dizendo os primeiros trechos, as primeiras páginas que a gente começa a escrever, que não necessariamente vão ser o primeiro capítulo do livro. É uma espécie de aquecimento em que você começa a escrever fragmentos, cenas, alguma coisa sobre um personagem, mas você ainda não tem uma visão mais clara de para onde você vai. Só que você não pode ficar esperando ter essa visão clara para começar a escrever, porque a visão mais clara do que o livro será, ela só vai aparecer depois que você começar a escrever. Então, como resolver esse dilema? Eu só vou saber o que o livro é quando eu começar a escrever. Porém, como eu posso começar a escrever se eu ainda não sei o que o livro é? Essa sensação de insegurança, de não saber o que fazer, é que muitas vezes bloqueia as pessoas e deixa essas pessoas só na fase da fantasia, sem de fato começar. Por isso que eu queria chamar a atenção para essa etapa, que é uma etapa de aquecimento. Primeiras anotações. Os primeiros trechinhos que você escrever, você não precisa ter aquela pressão sobre você de que você já está fazendo o livro, que aquilo já será definitivo. Você pode começar a escrever só pensando que você está anotando, treinando, fazendo exercícios, se aquecendo, gerando fragmentos que depois poderão ser usados ou não. Talvez eles sirvam só de aquecimento. Como podem ser esses fragmentos? O que vai ter? Claro, não tem regra, são fragmentos. Cada pessoa que vai saber o que é importante para ela. Mas, em geral, eles podem ser, por exemplo, uma sensação. Você tentar descrever um sentimento, alguma coisa que você acha importante, uma percepção sobre a vida, por exemplo, uma percepção sobre a velhice, se for um livro que os personagens são mais velhos, uma percepção sobre a infância. Você também pode descrever um cenário ou um ambiente. Nos livros de fantasia, por exemplo, em que são cenários diferentes do que a gente vive no nosso cotidiano, ou nos livros de ficção histórica, que você está falando de uma época antiga e todo aquele mundo vai ser diferente do que você está acostumado. Você vai precisar de pesquisa, etc. Então, tentar descrever uma rua, uma casa, uma sala, ao fazer isso, você vai já usando o vocabulário, percebendo os objetos que aquele mundo vai ter, que você vai ter que criar, porque se você estiver escrevendo uma história que se passa num ambiente que não é o seu cotidiano. Outras coisas que você pode anotar nesses fragmentos. Um pedaço de cena. Por exemplo, se você tem uma história de ação que você acha que vai ter uma luta, uma briga, você pode talvez tentar descrever, narrar uma briga. Mesmo que você não tenha a história completa, só descreva, narre uma briga no estilo que você gostaria que o seu livro tivesse. Então, os fragmentos são isso. Você pega algo que você já tem certeza, algo que você gostaria de narrar, experimentar, e mesmo que não esteja ainda amarrado numa história completa, você narra só aquele pedacinho que você consegue visualizar, que você consegue vislumbrar, e escreve aquele fragmento. Por que é importante começar com esses fragmentos? Que talvez você nem vai utilizar, mas por que eles são importantes? Então, o que eu vejo das pessoas que escrevem, e principalmente daquelas que sonham escrever, mas ainda não escrevem, é que a gente perde muito tempo na fase da fantasia, imaginando, eu gostaria de escrever, eu tenho uma história que eu queria escrever, mas eu não sei como começar, e a gente só pensa e nunca coloca nada no papel. Essa fase da fantasia não é escrever. Ideia não é livro. Ideia é só ideia, ideia desaparece, ideia é uma obsessão, mas ideia não é literatura. Só vai virar livro, só vai virar literatura quando você puser no papel. Isso é parte 1. A coisa mais importante para quem quer escrever é você começar a colocar no papel. Então,
Só retomando o que eu já falei, não pense que escrever precisa chegar já no resultado definitivo. Cada linha que eu escrevo já é algo que eu vou publicar. Não é assim. Escrever é uma prática. Quanto mais você escreve, mais o seu texto vai melhorando e mais você também vai amadurecendo as coisas que você quer dizer. Então, não é tão importante se aquele texto você vai usar ou não. Não é tão importante que aquele texto vá para o mundo externo, para ser publicado para os leitores. Mas o que você escreve sempre vai ser importante para você melhorar, amadurecer, organizar as suas ideias, organizar o que você quer dizer. A gente começa a escrever sem esse peso. Você começa anotando, marcando, treinando. E depois, como aquilo já está escrito, né? Já está no papel, já está registrado, algum tempo depois, se você olhar, nossa, mas até que essa frase está boa, nossa, mas eu gostei dessa palavra que eu usei aqui, essa descrição ficou legal. Então você sempre tem aquilo registrado num caderno ou num arquivo de computador e se você quiser você pode usar, mas se você não quiser usar também, não é que foi inútil. Ele ficou ali como parte do seu processo. Eu vou ler agora para vocês alguns trechinhos que eu achei nesses meus cadernos antigos, bem no começo, quando eu estava escrevendo o livro que eu depois publiquei com o título O Afeto. Então eu achei aqui algumas coisas nesse caderno amarelo. Esse caderno amarelo eu anotava as aulas que eu ia dar, anotações de roteiro. Foi nos primeiros anos que eu trabalhei como professora, a faculdade não tinha PowerPoint, então eu anotava no caderno e falava, né? Não levava slide, nada disso. E eu levava o caderno para dar aula e eu pegava o trem, porque eu dei aula em Mogi das Cruzes durante um semestre. E eu me lembro que eu anotava no mesmo caderno que eu dava aula, na parte de trás do caderno eu anotei algumas coisas do livro. Então, por exemplo, na época havia terrenos vazios no caminho e em alguns trechos da rua não havia calçada. Na esquina, onde hoje existe um açougue e uma loja de frutas e verduras, havia mato e uma trilha de terra formada pelas pessoas que passavam. Então tem uma descrição aqui de um cenário. Nada disso sobreviveu no livro, mas tem essa descrição. E tem uma anotação aqui que eu sublinhei, porque quando eu escrevi, né, na esquina onde hoje existe um açougue e uma loja de frutas e verduras, eu sublinhei e coloquei em cima quitanda. Provavelmente porque quando eu escrevi não me veio essa palavra quitanda, então eu descrevi o que era, loja de frutas e verduras. Depois eu devo ter pensado, bem, é mais fácil se eu dizer direto quitanda. Então ficaria mais curto, né, na esquina onde hoje existe um açougue e uma quitanda. Então tem essa anotação. E aqui tem um outro trechinho em que eu falo das personagens sobre a moda do cabelo. Era uma moda naquela época repicar os cabelos até as orelhas e deixar comprida a parte de trás. Algumas meninas ficavam bem assim, provavelmente aquelas que ficariam bem de outras maneiras. Então uma descrição de um corte de cabelo. Como eu já falei nos vídeos anteriores, esse livro O Afeto foi um livro que eu tentei resgatar lembranças da minha infância nos anos 80. Então por isso essa rua que era um terreno vazio, onde hoje existe um açougue e uma quitanda, e um corte de cabelo antigo que já não se usa mais. Então são pequenos fragmentos, né, de um cenário, de uma descrição de um cabelo, nem ainda com uma personagem, em que é um treino. Nada disso sobreviveu no livro, mas eu ia escrevendo nesses cadernos. O próximo vídeo sobre o tema romance vai ser sobre o primeiro capítulo. Aí eu vou explicar como a gente passa então dos fragmentos para algo mais organizado, que vai ser o primeiro capítulo do livro. Então é isso por hoje, bom trabalho para vocês e boa semana!